tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Toda pessoa que coloca a sua fé em Cristo Jesus pode desfrutar da verdadeira paz. Mas o próprio Jesus também nos adverte. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas ele diz: tende bom ânimo. Isso é muito importante. A palavra aflição, em geral, se refere a qualquer tipo de sofrimento, a qualquer tipo de angústia, a perseguição, ou pestes, ou pandemias, ou dificuldades financeiras, ou traumas emocionais. Por tudo isso e muito mais, precisamos muito colocar a nossa fé no Cristo, que é a nossa paz. Jesus diz: para que em mim tenhais paz. As aflições muitas vezes parecem coisas negativas, mas a Bíblia nos ensina que as aflições, elas trazem também coisas positivas. Para aquele que está em Cristo Jesus, toda aflição, ou toda luta, ou toda dificuldade, ela traz ensinamentos e vitórias na nossa vida cristã. As aflições são um teste para avaliar a nossa fé. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, verso 25, fala sobre aqueles dois homens que construíram sua casa. Um construiu a sua casa sobre a rocha, aí veio a chuva, veio o vento, veio as tempestades, e aquela casa que estava construída sobre a rocha, ela permaneceu firme. Aí depois veio aquele outro homem que construiu a sua casa sobre areia, e aí veio então os ventos, a chuva, e aquela casa foi destruída, porque ela estava construída sobre areia, ela não tinha firmeza, ela não tinha estabilidade. As aflições que nos vêm também para testar a nossa estrutura. Onde está construída a nossa casa? Onde está firmada a nossa fé? Se a nossa fé estiver firmada em Jesus Cristo, as aflições vêm, as lutas vêm, as tempestades vêm, mas nós vamos permanecer firmes no Senhor Jesus. Como diz o cântico que nós cantamos, né? Nossa morada na rocha está firme e segura, ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Para muitos cristãos, eles estão muito bem quando têm o dinheiro, quando têm saúde, quando está tudo bem, quando está tudo certo, mas quando vem as aflições, o que acontece? Quando vem as aflições, as pessoas deixam de vir para a igreja, as pessoas deixam de orar, as pessoas deixam de estudar a palavra de Deus, as pessoas deixam de buscar a Deus e deixam se levar pelas aflições. Isso é, a casa é desmoronada, a vida espiritual acaba caindo por terra, o compromisso com Deus acaba caindo por terra, porque a fé não estava firmada no Senhor. Estava firmada em hábitos, em rituais, em conceitos religiosos, mas não em Cristo Jesus. A nossa fé não está em pessoas, não está em conceitos humanos, mas a nossa fé está em Cristo. E é nele que nós vamos permanecer, é nele que nós vamos prosseguir, é nele que nós vamos caminhar. Vem a luta, vem a dificuldade, eu vou permanecer em Cristo, porque Ele é a essência da minha fé. É nele que está a minha confiança. Isso é muito importante entender, que os testes e as provações são para testar a nossa estrutura, são para testar a nossa estabilidade cristã. E a gente vê muito disso. Tem gente que vem à igreja e às vezes, porque uma pessoa olha com o olho torto para ele na igreja, aí ele não vem mais. Ele deixa de buscar a Deus, ele deixa de servir a Deus, ele volta para o mundo, volta lá para a lama, porque a fé dele não estava firmada em Cristo Jesus. Estava firmado apenas um conceito de religião que esperava apenas coisas boas, mas Jesus diz: no mundo tereis aflições. Como está a nossa estrutura? Por que eu venho para a igreja? Por que eu sirvo a Deus? Por que eu vivo um compromisso com Deus? Onde está o foco da minha fé? Está nas pessoas ou está em Cristo? Se nós formos basear a nossa fé
nas atitudes das pessoas, nós não vamos parar em lugar nenhum. Nós não vamos ter nenhuma estabilidade espiritual, porque as pessoas falham, as pessoas cometem erros. Mas se nós formos focar a nossa fé em Cristo, nós vamos permanecer, porque Ele é perfeito. O amor dele é perfeito, a sua fidelidade é perfeita, a sua compaixão é perfeita e a sua salvação é eterna. Então nosso foco precisa ser Cristo. Na igreja nós não encontramos pessoas perfeitas, nós encontramos pessoas com defeitos, pessoas com problemas, porque a igreja é como um hospital onde as pessoas venham buscar ajuda espiritual, porque elas têm problemas, elas têm dificuldades, e a igreja é um lugar onde nós devemos compartilhar o amor e a compaixão, firmados naquele que é tudo em todos, Cristo Jesus.